Impressionante a pontualidade, né? Olá, começa agora mais uma transmissão de Tutameia, sempre trazendo para você um personagem brasileiro que nos ajude a compreender melhor o momento em que vivemos, para que a gente possa viver melhor, atuar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Emir, que vai estar conosco nessa conversa hoje, para a gente conversar sobre política internacional, América Latina, política do Brasil, livros. Né? A Eleonora vai falar um pouco mais dele logo a seguir, quando fizer a sua primeira pergunta. Antes eu quero te convidar para não só participar dessa nossa conversa, fazendo seus comentários aí nas redes sociais, mas levando mais longe essas reflexões, divulgando entre seus amigos, compartilhando nas redes sociais. Essa discussão, essa entrevista, ela fica disponível no nosso canal de vídeo, no Tutameia TV, no YouTube. É só colocar Tutameia TV que você chega lá no Trabalho dos Tutas, que fica ancorado no nosso site, tutameia.jor.br. Eleonora. Emir, muito obrigada. Elissader, muito obrigada por você estar aqui hoje, os nossos estúdios caseiros do Tutameia. Elissader, filósofo, cientista político, professor, tem uma longa trajetória, uma longa produção de análise do Brasil e do mundo. É muito bom que você esteja aqui conosco hoje, num momento que está tão turbulento no Brasil e no mundo. Aliás, turbulência não é bem a palavra, né? Tem uma... Não, é a palavra. Pois é, mas turbulência às vezes parece que é uma coisa que a gente não sabe bem a dimensão, né, disso, não é uma coisa tão eventual assim, eu acho. A gente não sabe bem. A gente não sabe, pois é. Então eu queria começar perguntando isso para você, quer dizer, que você vê assim o mundo indo mais para com peso maior para a extrema-direita. O capitalismo hoje, que está gerando uma concentração de renda inédita, ele está gerando essa ascensão da extrema-direita no Brasil e no mundo. Como é que você vê a situação aí de um ponto bem panorâmico, bem geral? Eu acho que houve uma virada conservadora no mundo nas últimas décadas do século passado. Quer dizer, nós passamos de um mundo bipolar, em que as referências eram mais ou menos claras, para um mundo unipolar, sob a hegemonia imperial norte-americana, que não é pouco. Passamos de um ciclo longo expansivo do capitalismo para um ciclo longo recessivo. Passamos de um modelo mais ou menos de bem-estar social. Ai, que merda. Não tem problema. O Dulce ligou. Não vou atender. Não vou atender. Tá, Não vou atender. Passamos de um modelo de bem-estar social em que o Estado meio que assumia responsabilidades dos direitos das pessoas, pelo menos um setor da população, para um modelo liberal de mercado, em que, na verdade, é todo mundo contra todo mundo. Quem pode, quem não pode, se sacode, né? Então, é uma situação de instabilidade. E o capitalismo passou a ter um modelo que não tem capacidade hegemônica. Quer dizer, é um modelo baseado no ajuste, que o setor hegemônico é o capital financeiro, um capital financeiro de caráter especulativo, não é aquele que financia a produção, o consumo, a pesquisa. Então não tem capacidade de conquistar bases sociais de apoio, é eminentemente instável e não tem capacidade de conquistar bases populares. Os governos neoliberais que retomam, quer dizer, como o Macri, como o Temer, imediatamente perdem apoio, porque não tem forma de disputar com alternativas populares o apoio, né? Porque as políticas são de aprofundamento da concentração de renda, né? Não são inclusivas nesse sentido. Sim, quer dizer, em outros momentos houve isso, né? Mas tinha uma certa capacidade de criação de emprego, distribuição de renda para certos setores da população. Durante a ditadura havia 3 esferas de realização do capitalismo: exportação, consumo de luxo e setores de classe média. Tinha capacidade de incorporação desses setores. Hoje não tem nenhuma, quer dizer, eles não têm política social, eles voltam e aplicam o ajuste. Mas mesmo assim eles ganham, né? Sim, mas ganham contanto que desloquem a temática social. É uma disputa de agenda em escala nacional. Quer dizer, eles ganharam no Brasil 3 eleições, convencendo a população que o problema é os gastos do Estado. A esquerda ganhou 4 vezes, convencendo que a questão social era fundamental. Eles tiveram que fazer uma operação de deslocar essa temática, né? O Bolsonaro não falava de emprego, não falava de salário, nada, porque não tinha nada a falar e, sobretudo, não queria que se falasse. Então, para ter o tema de segurança,
o tema da corrupção, né? Então, aí é onde eles ganham, né? Então, eu acho que é isso. Eles não podem disputar. Quando disputaram 4 eleições do Brasil, perderam, maior ou menor medida. E olharam para frente e viram, e aí, agora vem o Lula. Então, buscaram o atalho do golpe. Candidatos da direita diziam, vamos manter as políticas sociais, né? Mas aí vinha o guru econômico, ou da Marina ou do Oeste, e falava, dos bancos públicos não vai sobrar nada. Então vou fazer Minha Casa Minha Vida com o Bradesco, Bolsa Família, quer dizer, desmentia isso, né? Então acho que eles não têm essa capacidade de disputar bases populares, mesmo de classe média. A classe média ganha com essa nova temática, corrupção, segurança, né? Não com a temática econômico-social, que essas estão perdidas, né? Mas mesmo assim é um discurso vazio, porque fala da segurança, mas não tem proposta. Não, mas não é atender uma necessidade de uma massa pobre da população de dizer que a segurança é importante. Então botar o revolvinho é isso, né? A quantidade de gente desvalida no Rio de Janeiro entre polícia, milícia e narcotráfico, em que as pessoas são desvalidas, então, e a esquerda não tem um discurso fácil de resposta imediata. Durante os governos do PT, melhorou substancialmente a vida das pessoas pobres, mas o maior escândalo do Brasil, o genocídio dos jovens negros aumentou. Quer dizer, é uma coisa, porque a gente sabe que a longo prazo melhorou as condições sociais, melhora as condições de violência. O próprio Lula cita, né, tem o NEM, a Rocinha dizia, né, naquela época do governo PT, dificuldade de recrutar gente, né? Mas é uma coisa em menor escala. Demora muito para ter os efeitos de diminuir a questão de segurança com a melhoria das condições econômicas e sociais, né? Então a esquerda não tem resposta para a questão de segurança e uma parte do povo, embora o Haddad ganhou nos setores populares de menor renda, ganhou. Agora, em alguns lugares, voto popular importante, como no Rio de Janeiro, por causa disso. O negócio do revolvinho demonstrava, não é uma solução, fosse pior até, mas demonstrava que ele estava de olho, que esse é um problema grave, né? E vamos combater radicalmente, tá fazendo o governador do Rio, né? Agora, deve ter tido, a gente não tem, eu acho que os números assim tão decupados, mas muitas pessoas que diziam que votariam no Lula, o Lula estava liderando as pesquisas até agosto. Ganharia no primeiro turno. Ganharia no primeiro turno e até agosto, nós estamos falando de agosto. Essas pessoas que, ao não enxergarem a possibilidade de votar no Lula depois que a candidatura foi cassada, votam no Bolsonaro, como é que você interpreta essa migração? O que aconteceu? Se foi o essencial, porque não foi o essencial. Naquela semana decisiva, o Lula, segunda-feira, passou o Bolsonaro no segundo turno. Naquela semana anterior à cassação. Que termina... Não, com o Haddad candidato, com o livro, com a carteira de trabalho. Aquela semana terminaria com ele não. Seria provavelmente uma consolidação da virada. Aí eles botaram essa operação de terça, não sei o que lá, do WhatsApp, que na pesquisa seguinte, que foi recolhida na sexta e no sábado, antes ainda do ele não, dava 10 pontos de diferença. Claro, provavelmente os evangélicos no fim de semana consolidaram, etc. Mas aquela operação foi arrasadora. Então, mas de qualquer maneira, a tendência mesmo gradual era o Haddad ganhar. Estava projetado ali, porque não é só que ele passava, ele tinha uma tendência de crescimento conforme ele chegava aos setores lulistas, basicamente. Então aquilo, porque conforme mudou a pesquisa, o Haddad tinha que responder. Tinha efeito concreto aquelas coisas. Agora, ao responder, ajudava a que os temas do Bolsonaro ocupassem o centro da campanha. O Lula praticamente desapareceu. Os temas do Bolsonaro tem que responder, você sabe, responder uma denúncia é denunciar a segunda vez. E aí, nesse caso, tinha um efeito concreto, além do mais, que era falar da pauta dele. E o Lula, quer dizer, o quê? Centralidade das políticas sociais. Ficava marginalizado e os temas dele são temas, alguns irrespondíveis, outros que eles não assumiam como tal, né? Então era o kit gay, então aí virou e não teve volta atrás, quer dizer, não é tão assim, claro que ia votar de um lado e votou do outro. O Lula ganharia no primeiro turno, portanto, não interessava se o cara fosse evangélico ou não, arrasaria no primeiro turno, quer dizer, essa questão não estava colocada. Então não dá para pensar o mesmo cara que votou, sim, mas passou por um montão de coisa, não é que o cara encontrava no Lula uma alternativa que depois foi encontrar, não. Mudou a questão, mudou o problema, né? E aí eles tinham respostas, né?
O Vox Populi fala que Bolsonaro tinha uns 20 milhões de núcleo inicial duro, assim, né? Depois ele multiplicou por 3, né? Ao longo, agregando aquelas coisas, rejeição do PT, isso, aquilo outro, né? E acabou chegando a 60. Ao mesmo tempo, o senhor falou que para vencer eles precisaram recorrer ao golpe. Já falou o que é? Qual foi o golpe? Foi derrubar Dilma sem nenhuma razão. Aquilo que é a guerra híbrida, né? Que não era só um projeto, era uma formação de quadros, que as reuniões aqui em São Paulo, com Moro, com outros, né? O Wikileaks mostrou que as escutas telefônicas, o telefone da Dilma, Ministério de Minas e Energia e Petrobras, o Wikileaks entregou na mão do Moro. Quer dizer, é o mesmo gênio que descobriu o Debrecht e o CEF, não sei o que lá, não era só preparação de quadros, era também instrumentalizar. E com duas questões essenciais que foram revertidas no Brasil. Lá atrás, no Mensalão, reverter a imagem do PT como partido da ética na política, e depois da Petrobras, empresa estatal de maior sucesso na história brasileira, né? Que foram duas questões essenciais que mudou o consenso, fortaleceu a ideia da rejeição do Estado e do PT ligado à corrupção. Né? O Brasil foi e está sendo alvo de uma guerra híbrida. O governo petista, o PT, o Lula, não subestimaram essa investida internacional no cenário brasileiro, já que o Brasil é tão importante, e vamos falar em seguida aqui da importância brasileira na geopolítica mundial e na América do Sul? Olha, não houve uma subestimação? Não, todos nós fomos surpreendidos. O Brasil foi o primeiro golpe de 64 pela importância estratégica do Brasil e pela fraqueza da esquerda. Era mais fácil. Então não deu certo em 76 na Argentina, foi dar mais adiante, tudo mais, com uma dimensão muito maior pelo tamanho pela força que a esquerda tinha, política, militar. Agora nós fomos o primeiro golpe da guerra híbrida pela força. O fato do Lula ser massacrado e ser favorito, etc. tal, demonstrava que era para sobrecar ali, porque se o PT voltasse a governar, provavelmente todo o resto estaria questionado, né? Então acho que foi, em parte, todos subestimam. Quer dizer, quem ia imaginar que a Dilma, o governo, a esquerda, não teria 1/3 de votos na Câmara de Deputados? Quem iria imaginar que eles fariam isso com o Lula? Quer dizer, a Cristina se defendeu e foi para o Senado. A gente não pensou essa coisa, né? Essas coisas. Então não pensou. Foi uma dinâmica nova, além de mais, reverter o papel do judiciário dessa maneira tão brutal, né? Porque, por um lado, tem um papel ativo da Lava Jato, fazendo todas as arbitrariedades do mundo. Por outro lado, tem o Supremo conivente pelo silêncio, né? Ou dizer que o Moro era isento, né? O Moro chamava o Lula para os seus colegas, até, por escritório, de nine. Condenou 9 anos e meio. Fez todas as arbitrariedades, mesmo antes da divulgação dessas conversas, considerá-lo isento é um negócio espantoso, assim. Então, tem um lado ativo da Lava Jato e um lado passivo e conivente. Quer dizer, não julgaram até hoje nem o impeachment da Dilma, nem o mérito da condenação do Lula. Então, a combinação dos dois, esse é o elemento específico da guerra híbrida, na judicialização da política, lawfare, né? Essas coisas todas que foram um fator essencial, porque nós também nomeou bem ou mal para o judiciário. Mas, espera um pouquinho, tem juiz ali que era advogado do MST. Sentaram lá e tinha algum mecanismo cruel aí que reverte tudo isso. Eles assumiram a ideia, mesmo votando no PT, como o Joaquim falava, né? O PT se corrompeu. Então o papel deles é limpar a política brasileira da corrupção. Parece que é a coisa que eles se reivindicam para justificar, e muito de má fé, né? Para justificar as atitudes que eles tomam. Agora, claro que é o medo da opinião pública, né? Como o Lula falou na cara do Moro, né? Quer dizer, o que mudou agora é que eles conseguem contradizer, questionar o Moro sem ter um tsunami da opinião pública caindo em cima deles, né? Que era o pânico de fazer alguma coisa que prejudicasse, porque automaticamente era estar conivente com a corrupção no Brasil, né? E eles se deixaram levar por isso, né? Então esse conjunto de fatores também fizeram que o judiciário passasse a ter um papel estratégico que nós também não nos demos conta. Desculpa, mas isso não mostra uma certa fraqueza, até moral,
do juiz, quer dizer, se deixar... De quem? Do judiciário, quer dizer, esse temor à opinião. Eles não vivem falando que o juiz tem que julgar pela lei, que tem que julgar pela Constituição, e ao mesmo tempo existe esse temor aí ao que sai nas manchetes dos jornais, ou à dita opinião. O fato deles dizerem condenamos sem provas, parou. Não condena por convicção. Né? O direito basta dizer isso para suspendeu, né? Cartão amarelo, segundo é cartão vermelho. Dizer expressamente isso, né, invalida automaticamente qualquer decisão, né? Tinha um juiz relativamente imparcial, como você diz, com a ideia que a gente tinha de juiz, né? Mas tolerar uma coisa dessas, quer dizer, condenar, mais além que fosse o Lula ou não, né? Dizer não temos provas, além do mais o apartamento triplex lá, não tem nada a ver com a Petrobras, não tinha que tentar na Lava Jato, tudo coisa confessadas pelo Moro, pelos caras que condenaram, que dá para invalidar, parou, não tiveram essa coragem, né? Eu acho que tem um problema, que o Lula é um fenômeno maldito para eles, né? Um fenômeno? Maldito, como o peronismo na Argentina, né? Uma coisa intragável. Eles aí... Eles é quem? A direita nos seus vários, grande empresariado, meios de comunicação, setores institucionais da direita, né? Eles foram pegos desprevenidos com a vitória do Lula, né? Não era para ganhar. Se ganhasse, era para fracassar. O Delfim, uma vez, inclusive, falou: um dia o PT vai ter que ganhar, vai fracassar e vamos poder dirigir o Brasil com calma. Não deu certo, né? O segundo governo do Lula é o momento mais virtuoso da história brasileira. Ele saiu com 80% de referências negativas na mídia e com 87% de apoio, coisa como diziam, da Bulgária, Romênia, não sei o que lá. Uma democracia com mídia contra, né? Então é um sucesso. A hegemonia da esquerda. Aquilo foi a hegemonia da esquerda, né? Agora, essa rejeição, esse ódio, essa trama toda que você fala da direita, o Lula mesmo fala que os empresários ganharam muito no governo dele, que a economia cresceu, todo mundo ganhou. Por que você acha que a elite ou essa burguesia interna resolveu entrar de cabeça nesse movimento de direita, de extrema direita, para ser mais claro, que no fundo vai prejudicar os seus negócios no longo prazo, ou não? Olha, eu acho que eles toleraram porque não tinham capacidade de questionar o Lula. Também porque os interesses dele não deixavam estar contemplados. Quando o Lula fala nunca, os de cima ganharam tanto, nunca... Quer dizer, primeiro não é verdade. Os de cima ganharam muito mais no neoliberalismo, na ditadura, e os de baixo não tinham ganho nada, né? É uma maneira de falar. Agora, eu acho que hoje o setor hegemônico é o capital financeiro de caráter especulativo. Não é o que financia a produção, nem o consumo, nem a pesquisa. É aquele que vive de comprar e vender papéis. Fim do dia, a Bolsa de Valores de São Paulo, não sei quantos zeros, não se produziu nenhum bem, nenhum emprego. Então, essa é a deles. A Dilma, por exemplo, se propôs na primeira campanha a baixar a taxa de juros a nível internacional, acho que era 7% naquela altura, para não atrair capital especulativo. Ela não conseguiu, era uma campanha. Ali acho que foi o momento que eles viraram totalmente para a direita, globalmente, né? Então, porque prejudica os interesses internos. Porque olha os ganhos dos balanços trimestrais dos bancos. E ninguém rasgou dinheiro no Brasil, só que está na mão de quem não investe para produzir emprego, nem investe para produzir, para desenvolver a economia, retomar o crescimento econômico. Então, mas tem o setor setores... produtivo está perdendo. Como? O setor, digamos, indústria... Mas é que não existe um empresário bom que produz e o ruim que especula. Votorantim ganha mais dinheiro na especulação do que produzimento. Então, na cabeça de todo grande econômico, tem um setor financeiro que aloca. Agora, as vantagens de alocar na Bolsa de Valores é que você ganha muito mais que a taxa de juros lá em cima, paga muito menos imposto e tem liquidez total. Vai produzir cimento para ver qual é o retorno, qual é a liquidez, qual é impostos, né? Então, eles continuam a ganhar aí. É uma coisa suicida, mas é do capitalismo em escala mundial, né? Capitalismo em escala mundial, transferência escandalosa de recursos do setor produtivo para o setor especulativo, do setor financeiro, né? Que passou a ser hegemônico. Então, o ciclo expansivo do capitalismo, o ciclo longo, o ciclo pós-guerra, tinha um setor industrial que era hegemônico, automobilístico, etc. Tal.
Agora não, agora é um setor ocioso em termos produtivos, né? Em escala mundial isso. Por isso a economia, quando cresce 1%, a Fed crescia 5, 6, 7, né? Então, esses setores, quem tem investimento especulativo continua a ganhar. É um suicídio para o país como um todo, né? Porque mesmo nessas condições, você vê, quando se desregulamentou tudo possível, né? E não tem investimento, né? Agora, o setor financeiro continua a ganhar, né? Bom, e há também uma mudança na qualidade da direita, né? Não é uma simples alteração. Na falta de qualidade, mas na falta de... porque aqui a Fátima França, um dos nossos internautas aqui, está uma pequena assembleia, todo mundo, ela pergunta: professor, não viramos só para a direita, estamos sob a égide de uma direita fascista. Como explica isso? Não é fascista, é extrema-direita. Fascismo era uma contra-revolução de massas. Ganhava massas organizadas, que se organizavam, que atacavam o sindicato. Tem elementos, né? Posições, agressividade, mas digamos, extrema-direita, né? Por quê? Porque as bases de apoio dos tucanos, que era o partido da direita no Brasil, se radicalizaram na campanha contra a Dilma, desde 2013, né? Se radicalizaram, abandonaram os tucanos e foram Bolsonaro. Então, na hora que tinha que fazer uma operação para tentar impedir a vitória do PT, o Alckmin tinha 5%. A própria base dele de São Paulo não queria o Alckmin, queria o Bolsonaro. Então, o único setor que podia permitir isso era ele. Em outros lugares que a direita pode eventualmente ganhar, Uruguai, Bolívia, não são necessariamente extrema-direita. Quem puder, quem era o candidato da direita? Qualquer um menos o PT. Então, quem estava à mão, e foi resultado dessa radicalização, setores de classe média, sobretudo, desde 2013, foi Bolsonaro que capitalizou. Os tucanos já não eram mais os representantes orgânicos da direita brasileira, né? Eles perderam 4 vezes, e continuarem a perder. Então, acho que era quem estava à mão. Aí ele tratou de consolidar esse apoio nomeando um ultra neoliberal. Quase assim, não interessa o que ele fale, o que ele faça, o que ele foi, o que ele será, contanto que o essencial para a burguesia é a restauração do modelo neoliberal. Então, meio que fechava os olhos. Muita gente agora, olha ele, sabiam disso, só que achavam que ia funcionar melhor, né? Ele no governo, né? Eles reclamam de que não funciona suficientemente bem a implementação do modelo. Mas o Guedes, que não precisa do Congresso, precisa de nada, está tocando as coisas, né? Independentemente do... Está desmontando a Petrobras. Totalmente, patrimônio público, direitos dos trabalhadores, tudo, né? Agora, como é que você está vendo a resistência a isso? Porque o Bolsonaro está perdendo apoio popular, mas isso aí também não tem uma consequência imediata, assim. Como é que você vê a perda do apoio? Ele vai minguar para o que com essa base, esse núcleo duro, digamos, essa base dele, os 20%, 16% que ele teve, ele vai ficar oscilando aí nos 30%, 40%, e a oposição teve algumas manifestações importantes, mas como é que você vê esse jogo agora da oposição tentando conquistar espaço, ele recuando, mas mantendo a caneta e fazendo toda a destruição do país? Você vê aí para frente. Eu acho que tem essa coisa também do tipo de pessoa que é ele. Pelo desespero da direita, ele não agrega, ele não prioriza, não hierarquiza. Quer dizer, plena semana das denúncias do Intercept, ele destituiu o principal militar do ministério dele, ele brigou com os empresários do BNDES, né? Então ele ajuda a desagregar as coisas, né? Faz parte do estilo dele. Eu acho que mais além da espuma, eles estão tentando blindar o Estado de tal maneira que a esquerda não pudesse voltar. Eu acho que o projeto do Moro, o governo tem 3 núcleos, o núcleo do neoliberal, tem os militares e tem o Moro. A tentativa do Moro é exatamente blindar o Estado, passar de regime de exceção para Estado de exceção. Aí você não só rompe com as normas democrático-liberais, mas você tenta fazer uma ditadura efetivamente, né, que não desse brechas, não sei que maneira. Uma parte é isso que ele está tentando fazer com o Intercept, né? Você ficou com a Receita Federal também, perseguir diretamente de outras maneiras. Que certamente vai tentar fazer com partidos, com movimentos sociais, com personalidades, com jornalistas, etc. Né?
essa perseguição política com denúncias de outra ordem, né? Não sei se vão tentar blindar terminar com o voto obrigatório para desmoralizar o processo eleitoral, alguma forma de parlamentarismo, se conseguirem, de voto distrital, esvaziar a perspectiva de mudança de governo através do sistema eleitoral. E não tem alternativa. Quer dizer, durante a ditadura, vários de nós, eu inclusive, fomos para a luta armada, que achavam que não tinha alternativa, né? Quem era opositor, estava tudo fechado, estava tudo militarizado o Estado, né? A alternativa política era uma frente Adhemar, Carlos Lacerda, Juscelino, etc. Aqui não tinha espaço. Frente ampla. Então, hoje não é possível. Hoje a militarização da luta social levará a um massacre, né? A correlação de força militar, fora outros fatores, é brutalmente só. Então, a nossa luta é para ampliar o espaço democrático da maneira que seja, né? Como quer que seja. A ilusão com a democracia burguesa e tal, é que tem essa ilusão com o judiciário. Se não passar pelo STF, não muda essa armadilha que eles mesmos montaram, né? E ninguém, só o povo na rua, ninguém está impedindo que o povo vá para a rua, né? Tem que ter mobilização e expectativa de solução. O processo eleitoral tinha uma possibilidade de um desenlace favorável, né? Agora está difícil, né, as coisas. Então, do lado deles, quer dizer, você fala projeção, está perdendo aceleradamente o apoio que ele tinha. Quer dizer, a esquerda ganhou entre os mais pobres, ganhou entre os negros, perdeu entre as mulheres. Talvez pelas mulheres evangélicas, não sei. Mas agora o setor onde mais se desgasta são pobres e mulheres. E Nordeste, outras regiões mais pobres, assim. Então ele está aceleradamente, ele perdeu a lua de mel, que era uma necessidade deles implementar muitas medidas, nem a reforma da Previdência, e menos ainda aquela criminalização de movimentos sociais. Tentou com o direito à propriedade, MST, então é terrorista, etc. Tal. Não conseguiram, né? Agora, tem a desagregação da capacidade dele de congregar suas forças, né? E a esquerda consegue congregar suas forças? Terminar um pouquinho. Teve essa relativa quebra da relação dele com os militares, não sei até onde. Teve um desgaste com os empresários. A grande mídia parece que está desanimada de que ele vai ter capacidade orgânica, né? Como é que a esquerda pode atuar, né? Primeiro, é uma derrota dura. Derrubar a Dilma, prender o Lula e ganhar a eleição. Então, também moralmente afeta, né? Afeta porque tudo que a gente tentou, quer dizer, não ao golpe, fora Temer, não deu certo. Às vezes com mais mobilização popular, às vezes menos, né? Mas não desembocou numa solução política viável. Porque o povo se mobiliza, as pessoas se indignadas, vendo que outro tipo de país é possível, mas se tiver alternativa, né? Se olhar no horizonte e falar, tem aqui, se apresentar uma perspectiva imediata, liberdade ao Lula, é diferente do que a perspectiva mais genérica, assim, né? Então, eu acho que a esquerda está unida. Vamos unir a esquerda? Não tem todas as questões essenciais, luta contra esse governo, contra o modelo neoliberal, contra... o Ciro tem os seus bemóis lá, mas não é ele que quebra a unidade. Só que junta tudo e é insuficiente para chegar à massa da população. Eu acho que os militantes de esquerda talvez não sejam menos do que eram antes, mas perdemos a capacidade de influência no nosso meio, né? O único que chega lá é o Lula, inquestionavelmente, né? Preso, desqualificado, sem poder falar, E aí não perguntamos pelo que ele representou para as pessoas e pelo discurso que ele tem, né? Agora, nós saímos de lá feridos com bons governadores do Nordeste, bancada parlamentar, o Lula, essas coisas não se concatenam, porque antes na eleição desembocaria. Agora não está, então tem que elaborar uma nova estratégia, né? E acho que nós não refletimos suficientemente sobre o tamanho da derrota. Nós saímos da mais profunda e prolongada crise da história brasileira, saímos de um período de protagonismo extraordinário da esquerda para um período de derrota, e não refletimos suficientemente. O próprio Congresso do PT até agora não se mostrou, não vi elaborações, não sou da direção, nada, que abram um debate com tudo isso. Não dá para fazer esse debate enquanto tinha uma disputa imediata eleitoral. Agora não, agora os prazos são mais longos. Para onde deveria entrar? Para onde deveria caminhar essa análise aí? Eu acho que deveria caminhar. Como é que foi possível? Como é que foi possível a vitória do PT? Qual é o fracasso do neoliberalismo? O que a gente herdou em 2013? Eu tento falar no meu livro. O que a gente herdou? Que pontos fortes, que pontos fracos? O que a gente fez? O que não fez? O que não fez, por que não fez? O que se restou daquela herança?
o que a direita mudou na sua estratégia e por que desembocou nessa crise e como é que a gente foi derrotado nela, né? E os horizontes, quer dizer, não tem hoje um horizonte claro, né? Porque o mínimo que você pode dizer é eleição daqui a não sei quanto tempo e não sei em que condições institucionais vai se dar essa eleição, né? Teoricamente seria isso, né? Eleições presidenciais. Não está em condições existentes anteriormente no Brasil, né? Hoje em dia não está claro isso. Acho que eles não conseguiram uma ofensiva imediata, repressiva, que desarticularia a capacidade de ação da esquerda, né? Mas está sempre pendente, né, com o judiciário com essas características, tá? Com o ministro do ministério dessa ordem, tá? Então ainda é um horizonte que não está claro, né? O Lula é fundamental, foi quem melhor percebeu as formas de combater o neoliberalismo. Quando ele fez aquela maldita carta aos brasileiros, ele desbloqueou a situação em ter a eleição. Aquela eleição ele fala, minha última, eu vou lá, de qualquer maneira, ia ele e o Ciro, o segundo turno, o Serra liquidou o Ciro e sobrava um montante de votos. Quem ganha aqueles votos? Ele estava no nível histórico de 30%, 31% do PT. Aí teve a Lulinha Paz e Amor e teve a Carta aos Brasileiros. Agora, na segunda entrevista, não sei se vocês estavam lá, que ele falou que o PT devia ter apoiado o Plano Real. Porque foi um desconcerto, ele era favorito, e uma virada daquele tamanho. E ele falando que tinha uma coisa importante, dizer, inflação e imposto aos pobres, né? Então, a Carta do Brasileiro foi um aceno nessa direção, saber que o consenso de combate à inflação era uma coisa que se estabeleceu sem volta atrás, só que não podia ser prioridade, a prioridade tinha que ser política social. Mas com aquela virada lá ele ganhou, né? E aí não era o programa histórico que o PT estava elaborando, né? Mas ele captou que tinha que incorporar aquele consenso para poder fazer política social, né? Qual seria o consenso agora? Nas entrevistas, Lula tem falado de que ele está cada vez mais convencido de que a grande luta hoje é a luta pela soberania nacional. Há outras ideias, botando coisas supostamente mais concretas, a luta contra o desemprego, a luta ou a apresentação de um projeto de desenvolvimento do país. Quais são as bandeiras? Eu estou organizando um livro junto com o presidente da FENAI sobre E Agora Brasil, e o artigo de abertura dele, ele escolheu falar sobre soberania. É que ele entende soberania, também soberania popular. Não é soberania só para fora, é soberania que a expressão da vontade popular tem forma de se manifestar. Que foi isso que foi rompido, né? Ficou rompido com a guerra híbrida, com o golpe, com a derrubada da Dilma. Então, acho que é isso no sentido mais amplo da palavra, que é encontrar os meios pelos quais as necessidades, os interesses da população possam se transformar em força política, recuperar a legitimidade do Estado, a democracia. Então, eu acho que é isso. Então, não está separado a soberania externa, digamos, ele está pensando sua política externa destruída, Petrobras, tá? Mas também os interesses imediatos da população, se destruir os canais pelos quais o interesse imediato pudesse se manifestar, que foi o que aconteceu 4 vezes, quer dizer, mesmo com dificuldades, tá? O modelo de desenvolvimento econômico com distribuição de renda foi vitorioso 4 vezes, né? Porque tinha mecanismos relativamente transparentes de disputa, né? Tanto assim que a própria direita disputava isso, né? Disputava o crescimento da economia e distribuição de renda, né? Então, eu acho que soberania também é soberania popular, não é soberania nacional, né? Que a gente está elaborando, sei que vai também nessa direção, né? Reconstituição da democracia como forma de reimpor a soberania popular também, né? Do voto popular, do interesse da população. Olha, quando se discute a questão dos rumos da esquerda, uma questão recorrente já há décadas é a da frente, né? A esquerda deve, nesse momento, você acha, fazer essa análise interna e se reforçar internamente, enfim, ter uma visão mais ampla da situação, deve buscar algum tipo de associação ou formação de frente, essa coisa ainda enfim, é importante nessa reconstrução para, digamos, derrubar o Bolsonaro, né, ou parar o Bolsonaro. Como é que você vê essa questão de frente, que é tão... Tem uma esquerda recorrente, velha, digamos, do século XX, que imaginava partidos, sindicatos, aquela coisa toda,
quando falava de frente, pensava os anos 30, Frente Popular, tudo contra o fascismo, etc. Não, tem a Frente Ampla, né? Tem a Frente Ampla no Uruguai também, né? Sim, mas a Frente Ampla não foi exatamente, quer dizer, foi uma junção de partidos, tá? Mas digamos, não tinha aquela antifascismo, tudo, mas digamos, unidade da esquerda. Isso. Junta tudo e somos poucos. E não é a representatividade da esquerda, não é sentar PT, PCdoB, PSOL, etc. Estão unidos de alguma maneira, formalmente ou menos informalmente, mas isso é insuficiente. Eu acho que nós perdemos um pouco do que é hoje o Brasil. A própria presença dos evangélicos demonstra isso, quer dizer, setores da população sensibilizados por certos apelos religiosos muito específicos, né? Específicos doutrinariamente radicais, mas também comunitários, e agregar gente, quer dizer, aquele Papa da Guerra Fria liquidou a teologia da liberação, que seria a versão popular do catolicismo. Quando ele liquidou, deixou espaço livre para crescer os evangelhos. Quer dizer, tem, além do mais, a desaparição das ideologias políticas com expectativas, socialismo e tal, também cria, as pessoas precisam ter um futuro, né? Ou se não um futuro, precisa ter um passado. Precisa ter alguma coisa em que se ancorar. E acho que os evangélicos dão essa alternativa, né? Pentecostais. E a ideologia de extrema-direita de Bolsonaro, como não tem futuro, a alternativa do passado, né? Reconstituir a família. Então tem uma disputa aí que a esquerda perdeu, né? Quando acabou a União Soviética, tá? O que acabou não foi só o modelo do socialismo, foi a ideia, a economia planificada, Estado, partido, tudo isso acho que como que desabou. Então, mesmo a esquerda, quer dizer, o eixo da esquerda comunista socialista, os comunistas ficaram isolados, a social-democracia assume uma forma de neoliberalismo, desarticulou na Europa essa aliança. A França era o laboratório de experiências políticas, segundo ele. Tudo lá era radical pela esquerda. Há mais de 20 anos, a classe operária francesa vota na extrema-direita. Extrema-direita, quer dizer, o mecanismo de justificar emprego, etc., pelo risco dos imigrantes, levou a isso, né? Ou o Trump mesmo, os mexicanos ocupados de tudo. Né? Então, são mecanismos e conquistou as bases populares que estavam pulsando no primeiro turno e votaram nele. Então, desarticulou aquelas comunistas, socialistas, não sei mais quem, que eram as bases da frente popular, da frente. Isso já não tem importância. Na Europa mesmo, conforme o bipartidismo aderia à austeridade, via eleição é um desespero, porque os dois estavam comprometidos numa política de ajuste fiscal. Então surgiu uma nova força. Só que as forças de esquerda foram mais frágeis do que a de extrema-direita. A extrema-direita se fortaleceu. Os coletes amarelos aí, quem se fortalece é Le Pen. Não é? O Francisco Missa está lá embaixo. O Podemos acabou. Quer dizer, a extrema-direita é que está ascendendo, capitalizando isso, porque ela é contra a União Europeia, contra o euro, é mais radical na crítica às políticas de austeridade, né? Então, os pilares dessa frente, comunista, socialista, mas não sei quem, não existe mais. No Brasil, o que seria PT, PCdoB, pessoal, estão juntos, né? Mas o único que chega lá é o Lula pela realização de uma política antineoliberal. O capitalismo vestiu a roupa neoliberal. Então, ser de esquerda e ser anticapitalista é ser antineoliberal antes de tudo, né? E o Lula, por isso eu digo, o Lula é o grande líder da esquerda do século XXI, porque ele percebeu isso, né? E esse é o caminho. Agora, os instrumentos para chegar lá, os partidos tradicionais estão fracassados. Quer dizer, o PT, como partido, não tem se mostrado ainda à altura de captar essas transformações. Vamos ver, o Congresso é exatamente uma prova disso. Eu me temo que não tem essas grandes discussões, porque não está aberto até agora o Congresso, já foi há alguns meses, com uma grande análise, que podia haver consenso ou não. Até no PT, eu assisti duas últimas reuniões de direção, tem um consenso político geral. Não há divergências importantes, né? Mas não há formulações de futuro, né? Não há formulações de futuro. O Lula, que que tem sensibilidade extraordinária, vocês sabem, ele se alimenta de conversar, de falar, de ouvir, né? A gente pensa antes de falar, depois fala umas besteiras, né? O Lula pensa enquanto está conversando, amadurece. Então, é um elemento importantíssimo ele ter esses contatos. Falar com o governador da Bahia, falar com o governador do Piauí, mas ele precisa de muito mais disso, né? Porque ele se empapa dessas coisas, né? Se alimenta disso para poder pensar as formas de saída.
Então, ele, claro, ele está lendo muito, tudo mais, mas não é a forma de captar essa nova realidade, né? Que é caravana, sim, essas coisas que seriam fundamentais para contar com ele, com essa sensibilidade política extraordinária que ele tem, né? Não estamos vendo horizonte, mas na ditadura não víamos também. Nos anos 90 parecia que não tinha volta atrás, né? Mas hoje não está o horizonte aberto de onde vai superar isso, né? Você acha que a campanha Lula Livre está crescendo? Como é que você vê a Lula vai ficar? Você vai se encontrar com ele na semana que vem? O que você espera desse encontro? E como é que você vê? Ele vai? Você acha que ele vai ter alguma perspectiva de soltura? Ou o plano é deixar ele preso? Olha, nós levamos, não é 7-1, 7-0 do judiciário. Então, cada vez que aparece uma alternativa no horizonte, como essas denúncias agora, que o Lula sempre falou, só saio com minha inocência reconhecida. Então, mesmo essa história de se acolher a ter cumprido um pedaço da pena, para ele não vale. Não vale porque ele tem que aceitar a condenação, mais além que seja prisão domiciliar, tornozeleiro. Mas não é isso, ele não quer. Inclusive falava, se vocês estiveram lá, né, não troco a minha dignidade pela minha liberdade, tudo isso. Ele começou a reabrir essa possibilidade, né? Com a ideia de, não, eu topo contanto que eu possa defender minha inocência. Eu vou defender o resto da vida como queira. Mas a segunda, que é acolher alguma flexibilização da condenação, significa aceitar a condenação, né? Agora, essa história das revelações, que, como ele disse, é tudo que a gente sabia, né? Colocado no papel e gravações, tá? Levanta a hipótese da não isenção do Moro, que é um absurdo jurídico que considera o Moro isento. Essa aí cancelaria. Todo o processo. E implicitamente um reconhecimento, o mínimo que pode acontecer seria um novo processo. Mas, quer dizer, reconheceria que a condenação foi, portanto, é o que ele queria sempre. Né? O processo foi viciado. Né? Reconhecer que aquela condenação não vale, portanto, a inocência dele. Essa daí que se abre. Agora, o Supremo, que melhor o Supremo faz, é adiar as coisas, né? Estava um consenso meio criado para impedir que alguém dissesse que ele é isento, mesmo desviando, o hacker, não sei o que lá, alguns caras da Barroja, não altera nada, parece que o ponto de vista dele está acima, está no Olimpo lá, né? Mas foi o fato da Folha, da Veja, difundirem, que são coisas que eles leem, pode ajudar na ideia de criar credibilidade do que está dito lá, né? Os próprios se enrolam, né? Não foi nada demais, mas eu não fiz, né? Essas coisas que são ambíguas, né? Mas acho que a difusão que é feita pela imprensa tradicional não está questionando a Folha, ao contrário, reitera que foi feita análise, que não há indícios de que houvesse manipulação. Agora adiaram, então esperar que outros escândalos se sobreponham a esses, né? A repercussão na imprensa internacional parece ter sido até maior do que aqui no porque tirando a espuma, é muito óbvio, né? Tudo que se dizia da manipulação, quer dizer, a lawfare, a utilização das leis como forma de perseguição política dirigida, e muito especificamente para impedir que o Lula fosse presidente da República. Quer dizer, então tem uma linha de condução aí que, olhada com mais distância, é muito, muito óbvia, né? Eu queria perguntar um pouco sobre o cenário internacional. Muita gente avalia que o que aconteceu no Brasil, você estava falando da guerra híbrida, também tem como pano de fundo essa disputa, a entrada da China no continente sul-americano, a importância da China como parceira, né, que o Brasil está, pelas suas características, aliás, sempre teve, mas nesse momento específico do início do século XXI, o Brasil ficou no meio dessa disputa China-Estados Unidos, que é a grande disputa. Vamos colocar a Rússia também aí nesse quadro. Como é que você concorda com esse tipo de análise? A América Latina, a América do Sul e o Brasil estão vivendo esse momento por conta dessa disputa maior? Ou como é que você vê isso? Tem sentido essa análise? Eu acho que sim, acho que fazia parte integrante das políticas antineoliberais não privilegiar o Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos e privilegiar o processo de integração regional e intercâmbio Sul-Sul com a China em particular. A integração do Brasil nos BRICS, a construção de um banco nos BRICS, a construção de um fundo de reservas e tal, é um embrião de um mundo multipolar.
Século XVIII foi francês, XIX inglês, XX norte-americano. O XXI é de disputa hegemônica, decadência relativa, gradual da hegemonia americana e o surgimento de um mundo multipolar, com a força política e militar da Rússia, a força econômica da China, que está... eu tenho ido sempre para lá agora, esse ano, 70 anos da vitória da Revolução Chinesa, grandes comemorações. Então, a gente já se acostumou, mas a China passou a ser o parceiro econômico mais importante do Brasil. A decadência americana faz com que eles não tinham nada a oferecer. A China está incorporando a Rota da Seda à Europa, quer dizer, França e Itália, que tem um horror da China, né? Mas porque Trump não tinha o que oferecer, ao contrário, muita hostilidade, o isolacionismo, e economicamente não tinha o que oferecer. Então a China tem, quer dizer, eu acho que é uma disputa aberta. A hegemonia americana no mundo hoje é mais presente no modo de vida norte-americano. Economicamente é descendente, o Trump fala, vamos impedir que a China seja a maior economia. Vai ser a maior economia do mundo. Não em PIB per capita, mas em PIB, né? Fenômeno novo, né? Em 2030. Tecnologicamente a China está chegando lá. Militarmente, não adianta ter o maior orçamento do mundo, não consegue sair do Iraque e do Afeganistão. Quer dizer, não bate a superioridade militar se você não tem um projeto político, né? Agora, ideologicamente, o American Way of Life é hegemônico no mundo. A China, que tirou da miséria centenas de milhões de pessoas, se vocês foram lá, o shopping center é igual daqui, maior e mais bonito. Então, claro, o fundamental está na mão do Estado. O banco é suficientemente sério para não existir banco privado. E toda a estrutura fundamental da economia está na mão do Estado, que controla tudo. Mas esse estilo, os pobres da periferia, vítimas do capitalismo, querem consumir marca no shopping center. Então o shopping center é a utopia deles, né? Por isso eu dedico tanto no meu livro essa ideia do shopping center é a utopia neoliberal, né? Para poucos, fechada, no place, como diria a antropologia, quer dizer, não tem janela, não tem relógio, se desliga do mundo imediato e se articula com um circuito de consumidores pelo mundo afora, com as mesmas marcas, com a mesma comida, com a mesma luminosidade, não tem pobre, não tem nada. Tá? Essa é a força ideológica dele. Nós não criamos, mesmo as políticas sociais, os governos progressistas da América Latina, não criaram outros valores de sociabilidade. Solidariedade, isso tem, né? Mas não é suficiente. E as alternativas são reacionárias, são evangélicos, islâmicos, né? Então a disputa ideológica é o mais importante no mundo de hoje. Disputar formas de vida, formas de sociabilidade, né? Que não seja essa do consumismo. Não é verdade que no Brasil se incentivou o consumismo dos pobres. Não, se incentivou o direito de ter acesso a bens fundamentais que estavam vetados. Obviamente, né? Não é, o consumo não é consumismo necessariamente, é direito a bens. Mas a disputa é uma disputa ideológica. O Lula ganhou pelo fracasso da política econômica do governo Fernando Henrique Cardoso. Achou que o ajuste fiscal resolvia tudo e não resolveu. Agora nós recebemos como herança a hegemonia do capital financeiro, a hegemonia ideológica, que nos longos dos anos 90, sobretudo, se difundiu pelo mundo afora, as marcas, né? O estilo de consumo, Hollywood, não só como cinema, como televisão e tudo mais, que é uma enxurrada de valores norte-americanos, né? Esse é que é o elemento mais. Por isso a disputa fundamental nesse século é ideológica, de valores, né? Consensos, estilos de vida. Mostrar, como diz o Fórum Social, que um outro mundo é possível. Nós falamos isso no Fórum. Agora, quando a gente ganhou governos, como dizia o Lula, tem que primeiro dar de comer 3 vezes por dia, que não é uma coisa utópica, é uma coisa elementar, mas o retrocesso era tão grande. Naquela época a gente dizia porque era para se contrapor à ideia do fim da história. Era tão assim que é possível, não é nem necessário, indispensável, mas apontava a um outro mundo. O antineoliberalismo não é um outro mundo, é uma resistência ao neoliberalismo, que ainda não desenhou um tipo de sociedade alternativa, né? Não chegou a isso, né? Governamos pouco tempo. Né? Vamos mostrar o livro aqui, Rodolfo? Já que você citou aqui, vamos botar aqui o livro na... Fazer aquela entrada aqui do livro do Emir. É uma editora, as editoras... É o Lula e a Esquerda do século XXI. É que você está falando justamente As editoras particulares, privadas, estão numa crise infernal.
Primeiro porque elas dependem da rede de livrarias, que é cada vez menor, cada vez mais homogênea, cada vez mais shopping center. Segundo, porque no Brasil as duas maiores distribuidoras quebraram. A Cultura e a Saraiva. A Cultura disse, tudo bem, eu vou pagar em 14 anos. Né? Que editora privada sou eu? Essa é uma editora pública, Laboratório de Políticas Públicas da UERJ, a gente vai fazer venda direta, e também a vantagem de debater diretamente com as pessoas. Tá? Esse livro já vai para a segunda edição já, porque a gente consegue ter esse acesso, quer dizer, debate, discussão, e além de mais vende para quem está interessado. O que traz? Primeiro deixa eu dizer, a compra, não tem distribuição em livraria pela editora da UERJ, mas quem quiser me escreve emirsader@uol.com.br e eu vejo a maneira de comprar. Não, trata do Brasil no século XXI. Fim do governo Tucano, governo do PT, crise, no marco internacional da virada conservadora no mundo, do fato que a América Latina, que foi a maior vítima dessas viradas, ter sido o único lugar do mundo com governos antineoliberais, o único lugar do mundo com processo de integração independente dos Estados Unidos, né? Os líderes da esquerda no século XXI foram todos latino-americanos, né? E continuam sendo, porque foram os que se rebelaram contra o neoliberalismo, né? Então também essa trajetória, por que se deu a crise, o último capítulo se chama o Brasil de Lula-Bolsonaro, para chegar até esse desenlace imediato. A gente viveu a mais profunda e prolongada crise da história brasileira, que teve um desenlace. A crise não acabou, mas ela mudou de forma, né? Essa vitória eleitoral dá uma relativa estabilidade para a direita governar. E aí discute um pouco perspectivas, né? Você falou agora um pouco do conteúdo da história latino-americana que está nesse livro. Eu queria te perguntar sobre o momento atual latino-americano. A gente tem houve uma vitória importante no México, a eleição esse ano na Argentina. Aliás, o candidato a presidente da Cristina, que a Cristina é vice dele, se encontra com o presidente Lula hoje, né? Hoje à tarde. Então, eu queria que você fizesse uma avaliação da conjuntura política e econômica da América Latina, considerando México, Bolívia, Equador, Argentina, Uruguai também, que vai ter eleição. Como é que você está vendo? A direita vai ocupar mais espaço? Vai haver uma volta da esquerda em alguns países importantes, como no caso do México? Como é que você vê isso? Ano passado teve vitória da direita e da esquerda, quer dizer, o México pela esquerda, a Colômbia pela direita, e o Brasil era o que desempatou pela direita. Exatamente em outubro do ano passado. Outubro desse ano tem Argentina, Uruguai e Bolívia como eleições, né? O que é claro é que aquele primeiro ciclo de governos antineoliberais terminou. Pode ser retomado, não está. É uma disputa aberta, não está claro nem que a direita continue, nem que a esquerda volte. Agora, se voltar à esquerda, com certeza o modelo econômico de crescimento com distribuição de renda é indispensável. Tem que mudar muitas coisas, mas isso porque esse é o coração da política neoliberal e que tem que ser quebrada, é o que dá certo, né? As disputas dos três países também estão em aberto, quer dizer, hoje é favorito a oposição peronista na Argentina, com o Alberto Fernandes e com a Cristina. Vamos ver o que eles vão preparar de armadilhas, né? Mas a queda do Macri é espetacular. Espetacular em todos os pontos de vista. Do ponto de vista econômico, uma recessão, 2 anos de recessão prolongada, desemprego, inflação de 50%, quer dizer, e vamos ver o que vão fazer. Ele tentou ganhar setores do peronismo botando um vice do peronismo moderado, mas não é suficiente eleitoralmente. Então vamos ver o que vai acontecer até lá. Quer dizer, como dizia Marco Aurélio, outubro é longo prazo, né? Esses números na economia são resultado direto da aplicação do modelo neoliberal. Claramente. Quer dizer, agora, tanto assim que, para tentar ganhar a eleição, ele baixou um pacote kirchnerista, tudo que ele não fazia. 6 meses até a eleição, para dar um alívio para os argentinos. Quer dizer, alívio em relação ao que ele produziu. Claro, a ideia é sempre que recebeu uma herança pesada do cristianismo aqui no Brasil, tá? Mas que é bode expiatório. Claramente foi ele que gerou essa crise, a sua política econômica. Na Bolívia, pela primeira vez, o Evo não é favorito para ganhar. Não é? No segundo turno, não. Quer dizer, há 2 anos e pouco atrás, ele convocou um referendo
para ter o direito de voltar a se candidatar, porque a Constituição não permitia. E poucas semanas antes, foi a primeira experiência de manipulação internautica, digamos, se inventou a história que o índio tinha tido uma amante loira, com a qual teria tido um filho, do qual nem sabia se está vivo ou não. Acabou perdendo a eleição por 3 pontos, 2,5 pontos, né? Depois o cara está preso, os caras que manipularam, não tem filho, não tem nada, mas funcionou ali. Então agora o governo continua a ser muito bem avaliado, mas o direito de ser candidato questionam, né? E a direita se une em torno disso. E tem um candidato mais moderado, o Vitor Messa, que foi vice-presidente do Sánchez de Losada, que é quem poderia ganhar dele no segundo turno. Os outros candidatos são os velhos que ele derrotou sempre. Esse daí poderia ganhar no segundo turno. No Uruguai, houve eleições internas no domingo passado, e preocupantes, quer dizer, ganhou o Daniel Martínez, esse candidato prefeito, foi prefeito de Montevidéu, ligado ao Tabaré, segundo uma ex-ministra do Tabaré, promovida pelo Mujica, em terceiro um candidato do Partido Comunista, Porém, a participação nos processos eleitorais foi a maior, foi 40% maior, mas da Frente Ampla foi a menor participação interna. Então é preocupante o grau de desmobilização. E a Frente Ampla conseguia virar no segundo turno, sempre no primeiro turno, os 2 candidatos de oposição somados têm maioria, mas sempre ela virava no segundo turno, mas contanto que tivesse 47%, 48%, agora está com 38%. Conseguiu se brecar o candidato, digamos... O super coxinha lá? O super coxinho Sartori ficou em segundo lugar no Partido Nacional. Teoricamente não há jeito dele ser candidato fora da institucionalidade. Mas a direita está forte, somada ela é majoritária, ela é hoje favorita para ganhar. Então são 3 eleições abertas. Isso vai decidir o futuro, como decidiu do Brasil, decidiu um pouco o futuro imediato, agora vai decidir ali, né? Claro que o Brasil é o país mais determinante pelo peso, pela força da esquerda, a força da liderança do Lula para o futuro. Mas é claro que ali, o que acontecer nesses países, se a Argentina ganhar a oposição, se nenhum dos outros países ganhar também, dá uma fortalecida relativa, mas vai ter instabilidade, né? Porque a economia internacional pressiona para a recessão, não é fácil. Então, a Argentina vai herdar, depois de ter renegociado a duras penas o Néstor Kirchner, o endividamento com o Fundo Monetário, agora ela tem um endividamento de 100 anos. A revista, o jornal Barcelona... Essa é a herança do neoliberalismo. Mas o Néstor conseguiu renegociar. Mas o Barcelona fala, só falta 97 anos. Quer dizer, endividamento, é uma herança pesada. Então, assim, a questão que se coloca para o Alberto Fernandes é, vai renegociar ou vai deixar de pagar, porque é um tema imediato, é um peso para retomar o crescimento da economia, e além do mais, eles acabaram as reservas. Como na Argentina, com a quebra de 2001 e 2002, ninguém mais acredita em banco. Achava que tinha um austral igual a $1, e depois era 4-1. Então, todo mundo economiza em dólar. Então, dolarizou relativamente a economia. Então, se fragiliza mais ainda tudo. Não tem banco público na Argentina, nacional. São estrangeiros. O banco mais importante da Argentina é do Partido Comunista, o Banco da Cooperação, o Banco de Cooperativas. Então, o sistema bancário não é anteparo, não tem banco estatal, né? O Menem levou o sindicalismo peronista para o governo, para a privatização. O Moyano foi o que ficou fora. Então, privatizaram tudo, não teve anteparo. Aqui tinha uma alternativa de esquerda que segurou e tudo, né? Então, a economia é muito fragilizada, né? Em termos de força estatal, de banco público, para poder ter elementos para recompor a economia. Agora, o sentimento lá é parar o que está acontecendo. Então, o voto não é nem em um horizonte. Em parte é, embora o final do governo da Cristina foi um final complicado, né? Retrocessos sociais graves, né? Mas fica sempre uma memória, tanto assim que ela estava brigada com o sindicalismo, que hoje está com ela, né? Então tem um consenso não ao MAC, isso é que é forte, né? E as alternativas aos dois não tem nenhuma possibilidade, né? De certa forma, não é isso que precisava ser criado no Brasil? Um sentimento de que é preciso parar o Bolsonaro? Não é só o Bolsonaro, quer dizer, precisa criar o sentimento
de que essa política econômica é desastrosa para o país, né? Mais além só do Bolsonaro. Porque os bolsonaristas podem colocar o Mourão. Eles estão blindados para continuar o modelo. Né? Precisa chegar à ideia de que essa política econômica, quando ganhou o Temer, imediatamente botou um neoliberal, porque é o que eles precisam, querem, gostam, e precisa mostrar que isso é retomar aquele consenso nosso, aquele consenso de crescimento econômico com distribuição de renda, inclusão social, direitos das pessoas. Isso que o Lula intuitivamente representa, precisa ser mais formulado e atualizado, né? Falando desses processos eleitorais na América do Sul, qual será o papel dos Estados Unidos nesses processos aí? Como é que você vê a interferência norte-americana no continente? Bom, o isolacionismo do Trump, que é uma coisa oscilatória, é desastroso para eles, né? Você acha que ele está com uma política isolacionista? Totalmente. Estados Unidos primeiro. E os outros, quer dizer, ele vai para a Europa e briga com a Europa, vai para o Japão e briga com o Japão. Afora os adversários, México, Irã, Rússia, China, mas briga com os aliados estratégicos dele. A Europa e o Japão foram que deram a consistência do eixo, só não briga até agora com a Grã-Bretanha, né? Mas o eixo fundamental do bloco liderado pelos Estados Unidos, né? Ele se retirar do tratado da Aliança do Pacífico é deixar o espaço para a China deitar e rolar. A Rota da Seda, tudo isso. Então, é desastroso para os Estados Unidos. Tem vantagens, porque o protecionismo deles melhorou o nível de emprego relativamente, a economia está. Por isso que a campanha eleitoral, 1 ano e meio antes, volta a questão mexicana, assim. Os mexicanos são os culpados de tudo, né? E ele tem boa chance de ser reeleito. Né? Em princípio, quem está no governo com a economia crescendo, tende a se reeleger. Agora, com o grau de rejeição que bem ou mal ele tem, não é o normal de um presidente ganhar. Ele precisa ter mais aceitação. Agora, a fragmentação dos democratas também favorece isso. Quer dizer, ele é favorito. E isso é bom para a China, digamos, né? Embora tenha conflito comercial, tecnológico, mas que eles também afrouxam. Então, e os Estados Unidos não têm o que oferecer para a América Latina. Eles nunca tiveram tão isolados quando houve governos antineoliberais. Todos os cavalos que eles apostavam fracassavam. México, Colômbia, Chile, fracassavam, né? Porque eles não têm também o que oferecer. Nenhuma visão de mundo, vê? As coisas agora são coisas antigas da Guerra Fria, né? Visão de futuro, nada, né? E não tem recurso a oferecer também, né? Então a China tem, né? Cada vez mais pouquíssimos países que não tinham relação com a China romperam relações, estão estabelecendo relações estreitas, né? Espantosamente vai haver em dezembro uma reunião dos BRICS no Brasil e pela rotatividade o Brasil vai assumir a direção dos BRICS. Claro, o Mourão é inteligente, foi lá, teve o presidente da China, assinou com a Rota da Seda e tal, mas não tem nada a ver com a política do Itamaraty, né? Mas então é porque eles não têm o que propor diante dos BRICS. O BRICS tem um apelo tão forte que mesmo um governo tão guerra fria quanto o brasileiro não rompe diretamente, né? Então eu acho que o Trump é um suicídio para eles, né? Resolve um pouco o consenso interno, porque a Hillary teve a imbecilidade de não priorizar políticas sociais. Ele ganhou porque ele falou, eu vou resolver a questão do emprego, né? Ganhou votos do Sanders no primeiro turno e com isso ele triunfou. Agora, com o diagnóstico deles, né? A culpa é dos mexicanos. Mas ele conseguiu recompor um apoio interno, assim, relativamente, mas com rejeição para todas as coisas desarticuladoras que ele tem, né? Tem uma frente anti ele que é forte, né? Mas não sei quanto os democratas, conforme quem seja o candidato, vai conseguir capitalizar tudo isso. E são candidatos com uma gama ideológica muito diferenciados, de moderados a mais radicais, né? Para chegar a ter consenso hegemônico e ganhar, né? Mas a interferência americana aqui nesses processos eleitorais, você acha que vai acontecer? Através do Bannon, coisas assim, né? Mas não sei quanto eles vão ter fôlego, né? Por exemplo, o teste agora, o primeiro deu certo. Vamos ver na Argentina. Vamos ver na Argentina, que é outro país. Eles foram no núcleo articulador da integração latino-americana, Brasil e Argentina, né? Desarticular isso. Conseguiram no Brasil. Ontem, eu até queria que o senhor comentasse, ontem o Bolsonaro esteve na festa, na embaixada norte-americana. Ele beijou a bandeira.
beijou a bandeira. A bandeira norte-americana. Beijou a bandeira norte-americana. Bate continência, beija a bandeira. Não, quer dizer, mas ele é caricatura, quer dizer, o Trump tem uma consistência maior que a dele, né? Mas isso, quer dizer, o discurso do Bolsonaro hoje não é um discurso hegemônico, não chega à massa da população nem que votou nele. Só o núcleo ideológico mais duro, quer dizer, mas ele está perdendo aqueles que vivem o cotidiano, vivem emprego, vivem salário, etc. Sim, mas o fato de beijar a bandeira, bater continência, não é só uma encenação. Quem mais se beneficiou do esquartejamento da Petrobras foram as petroleiras americanas. Quer dizer, a política dele é uma política que favorece os Estados Unidos e é contrária aos interesses brasileiros. Nenhuma dúvida, mas na Guerra Fria significava o futuro norte-americano, democracia, liberdade econômica. Hoje não é nada. O que significa os Estados Unidos falar, vão seguir o caminho norte-americano, né? Não é nada, desarticula o patrimônio público brasileiro, etc. Mas não é um horizonte de... Nem o Trump, nem os Estados Unidos como tal representam para a massa da população. Não, a ditadura por um lado e a democracia americana por outro, né? Isso não é um discurso que tem hegemonia, né? Tem uma disputa. Nós vamos chegar no fim do ano, mesmo no Brasil, com um clima diferente. Quer dizer. Clima diferente? Você está em que sentido? Que não vai ser o que foi no começo. Quer dizer, a euforia da vitória está se esvaindo, a desarticulação da oposição já não é o que ela foi no começo do ano, e a economia não cresce, né? Não cresce, não gera emprego, não tem salário, nada, e o discurso dele é um mesmíssimo discurso que, como dizia o Didi, treino é uma coisa, jogo é outra. Campanha é uma coisa, governo é outra. Ele serviu para a campanha, não serve para governar. Agora, a operação de tirá-la é delicada. O governo está montado independentemente dele, né? Agora, não é fácil a operação de montar. E ele parece que ele reassumiu a ideia de que ele vai exercer o poder dele. E os filhos estão no ouvido dele dizendo, olha, querem que você saia do Twitter, porque é através do Twitter que você fala com o povo, e tal cara está traindo, essa coisa. Ele falou, o Carlos, se não fosse o Carlos, eu não estava aqui, que é o WhatsApp, né? Tem a confiança, a defesa, quantos processos vão recair sobre ele. E, ao mesmo tempo, ele não é um cara razoável para chegar a algum acordo, e ele olha para o Temer e fala, meu Deus, se eu sair daqui, meus filhos, cadeia, né? Sei lá, ou talvez, não sei o quê, quer dizer, não tem termos de um acordo que permitisse recompor esse governo, como o Mourão, de maneira razoável para a direita, né? Então, ele desorganiza a capacidade de direção da direita, desorganiza, né? Vamos ainda falar do outro livro, né? Falamos da... Ah, sim. Mostra aí. Deixa eu mostrar aqui. O que é Caravana da Esperança, Emílio? Esse é o livro, eu estive nas 4 caravanas do Lula, esse é o livro da Caravana do Nordeste. Teve a caravana de Minas, Espírito Santo e Rio e do Sul. Fotografias extraordinárias do Stucker, e são fotos de casamento, digamos, do caso de amor correspondido do Lula com o povo no Nordeste. Então é belíssimo pelas fotografias, pelo Lula. Essa é a capa, e as fotografias são aquelas que estão na internet aqui em papel, né? Que foi uma experiência extraordinária para quem viveu. As 4 delas, aqui foi a mais magnífica, né? Pela identidade dele com o povo e do povo com ele, né? Então, também quem quiser comprar, a mesma coisa, emirsader@uol.com.br. É da editora do LPP, mas é basicamente patrimônio do povo brasileiro, do Lula. O Lula é patrimônio do povo brasileiro. Ele é o brasileiro mais importante da história do país. Quer dizer que a gente se acostuma com a trajetória, mas eu vivi nos anos 50 no Brasil, aqui em São Paulo. Eu sei o que era imaginar um menino de uma família numerosa do interior de Pernambuco. Tinha futuro, né? Família Silva, né? Que tomou café com leite a primeira vez aos 7 anos, né? Comia uma gororoba misturada lá. Passou 13 dias em Pau de Arara, com a única camiseta que eles tinham, viajando para cá. Aqui foi office boy, foi engraxate. Isso transformou o brasileiro mais importante da história do país, o líder mais importante da esquerda no século XXI. A gente se acostumou com essa história, né? Então, é um patrimônio do povo brasileiro, né?
insubstituível, continua a ser a referência mais importante. Por isso que, quanto mais frágil o governo, mais medo eles têm de soltar o Lula, com um fantasma de que o Lula vai derrubar o governo. Não vai. Agora, obviamente, ele é quem pode. Ele mesmo diz, né, disse para você, né, a ideia dele de sair é recompor um pacto político de diálogo, de discussão, de legitimidade, de desarticular esse ódio. Então, ele ainda é a esperança fundamental do Brasil, o Lula livre. Boa. Acho que é isso, né? Antes eu já pedi a sua mensagem aí aos nossos internautas, mas antes disso, você vai visitar o Lula na próxima semana. Em princípio está colocado na outra semana. Na outra semana. Está colocado. Vamos ver, só vou de fato anunciar quando tiver formalizado, né? Agora, eu não sei, eu não consigo pensar nada que não seja a emoção de abraçá-lo de novo e, na hora de ir embora, pegar a mão dele e falar: vamos embora, o teu lugar não é aqui, deixa esses chacais aí para falar, está lá fora, teu mundo está lá. Então, eu só consigo pensar isso. Tem muita coisa a conversar, mas você pode escrever. Mas acho que é mais a emoção de reencontrar um cara, vocês conhecem, tão humano quanto ele, né? Da famosa família Silva, né? Que representa o que de melhor o Brasil teve, né? Legal. Então, a gente queria agradecer muito a sua presença aqui e lembrar de novo dos livros do Emir, Lula e a Esquerda. Deixa eu botar aqui. Aí, Lula e a Esquerda. Lula e a Esquerda do século XXI. Está nas livrarias, mas também para venda direta. emirsader@uol.com.br. Isso, e o outro, o mesmo, para Caravana da Esperança, Lula pelo Nordeste, que é uma obra de arte aqui, né? Construída pelo Stucker, mas principalmente construída pelo povo do Nordeste, né? E, ao encerrar, a gente queria pedir a sua mensagem aí para os internautas que nos acompanharam e que vão seguir nos acompanhando, vendo essas reflexões no nosso canal de vídeo, Tutameia TV. Apesar das derrotas graves, profundas que a gente recebeu, nós estamos saindo de um período mais virtuoso da história brasileira, mostrou que a esquerda pode dirigir, tem capacidade muito melhor, de maneira mais democrática, mais inclusiva do que qualquer outra força política no Brasil. E que é um período de disputa que depende de nós, disputa ideológica, disputa de valores, convencer a massa da população daquilo que eles conseguiram desfigurar, né? A Dilma ganhou a eleição do Aécio, um candidato de merda, que teve mais de 50 milhões de votos, dos quais uns 30 milhões provavelmente beneficiários de políticas sociais do governo. E que tinha aqueles argumentos: eu me esforcei, então você era preguiçoso nos anos 90, Deus ajudou, então Deus não estava de plantão. Convencer essa massa da população que a vida era melhor, e era melhor por causa de um governo que privilegiava os direitos das pessoas. E que isso é que é fundamental. E, portanto, a esquerda pode voltar a governar, contanto que as pessoas se convençam de que esse é o fator fundamental para mudar a vida delas. E que o Lula representa isso como trajetória, como liderança, né? Muito obrigado, Liz. Não, muito obrigada por você ter estado aqui conosco nessa hora. Obrigado por esse espaço, viu? E que mais? Tchauzinho aqui. Vamos dar o nosso tchauzinho. Lembrando de novo que todo esse material fica disponível no nosso canal de vídeo, youtube.com. No YouTube, o canal é o Tutameia TV. Vai lá, se inscreva, clique lá na sinetinha para receber as notificações de novos vídeos. Já tem mais de 200 lá de figuras mais diferentes, com análises da realidade do Brasil, do planeta. E visite o nosso site tutameia.jor.br, onde todo o nosso trabalho está ancorado. Tchau, até a próxima. Tchau, pessoal. Funcionou, né?